Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Essa é a quarta parte do estudo sobre Israel é uma nação especial? Como nós vimos no vídeo anterior, a Primeira Grande Guerra Mundial foi muito importante, porque aquele território passou ao domínio da Inglaterra, através do Mandado Britânico, que foi aprovado pela Liga das Nações em 1922. No período de 1939 até 1945 durou a Segunda Grande Guerra Mundial. Naquele período, Hitler ele iniciou o que nós chamamos de Holocausto Judeu. Em 6 anos, foram cerca de 6 milhões de judeus mortos, assassinados. E também muitos deles foram levados a situações muito tristes, porque eram levados até as câmaras de gás, eles serviam como cobaias humanas. Era realmente um período muito triste. Foi muito difícil para a nação de Israel. E nós percebemos que muitos judeus, naquela época, poderiam ter pensado da seguinte forma: o que está acontecendo conosco? Por que estamos assim? Estamos sendo exterminados, estamos sendo eliminados da face da terra. Eu acredito que ali foi o período mais triste da história de Israel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 37, ele deixou escrito uma profecia muito conhecida, a profecia do Vale de Ossos Secos. Existem uma série de interpretações para ela, mas, como eu vou mostrar para vocês, essa profecia ela se refere à nação de Israel, à casa de Israel, e não à igreja ou a qualquer outro grupo religioso. Ezequiel 37, do 1 ao 9. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eles que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Uma profecia muito interessante. Para a gente entender essa profecia, nós não podemos levar aquela visão como uma ocorrência literal. Ou seja, Ezequiel ele teve uma visão que representava um fato. Que fato é esse? Justamente a situação em que chegou a nação de Israel. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus eram levados para os campos de extermínio. E lá eles passavam grande privação, presos, sofriam abusos terríveis. E muitos, claro, os mortos, à medida que eles eram exterminados nas câmaras de gás, e à medida que eles morriam, eram jogados em covas coletivas. E nós temos imagens, essas imagens só chegaram ao conhecimento mundial após a Segunda Guerra Mundial. Como você pode ver, essa foto, as mulheres judias que eram levadas em 1944 nos campos de extermínio, pela privação, claro, de alimentos, eles iam realmente secando, ficariam muito magros. Então era uma situação triste. A gente imagina o que passava na mente do povo, Muitos deles, assim, muito conhecedor da palavra, da Torá, do profeta Ezequiel, então muitos deles imaginavam o que está acontecendo conosco. Seremos mortos, estamos aqui sendo exterminados. E à medida que eles eram mortos, eram jogados em covas coletivas. E eu entendo que a visão que o profeta Ezequiel teve representava justamente esse momento. Um momento em que
os ossos secos, né, que representavam o extermínio de um povo judeu, aconteceu literalmente em todo o mundo. E aqui você vê, né, os ossos secos, amontoados, juntados, como dizia na profecia, não eram muitos. Ou seja, na profecia você vê Deus mandando que o profeta profetizasse e houvesse o renascimento dos ossos. Então os ossos meio que voltavam à vida. Mas ali está representando o renascimento justamente da nação de Israel, o povo de Israel, um grande exército. E a partir desse momento, que eu acredito que foi o fundo do poço de Israel, né, o clímax do sofrimento, do castigo pelo qual Israel passou, e foi durante a Grande Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Grande Guerra Mundial, o que aconteceu? O mundo tomou conhecimento do que havia acontecido realmente com os judeus. Essas imagens, né, correram o mundo nos jornais, à medida que as nações vencedoras chegavam aos campos de extermínio. Então isso criou no mundo todo um movimento de grande comoção. Até esse momento, os judeus eram vistos no mundo ainda como um povo ruim, como um povo culpado pelo sacrifício de Jesus, uma visão errada que foi passada por teólogos cristãos, né? E a partir do final da Segunda Guerra Mundial, essa visão mudou, porque realmente as imagens que correram o mundo mostraram que tamanha situação, o que ocorreu com aquele povo, que foi quase levado ao extermínio. Mas é claro, havia uma promessa de Deus para com aquela nação, e de maneira alguma Deus permitiria que os judeus fossem exterminados sobre a face da terra. Com o final da Segunda Guerra Mundial surgiu um problema. Então as nações, né, pararam para pensar, e agora? O que nós vamos fazer com esse povo? Eles não têm terra, não tem nação, nós temos que fazer alguma coisa com ele. Então o movimento sionista, ou seja, um movimento que queria dar uma terra ao povo judeu, cresceu muito, ganhou um ênfase assim enorme. E inclusive o Papa enviou uma carta para o presidente Roosevelt, onde ele dizia o seguinte: não existe precedente histórico para justificar o regresso de um povo a uma terra deixada 19 séculos antes. Se os hebreus desejam um lar, não seria muito difícil encontrar um território que lhes sirva melhor que a Palestina. Com o aumento da população judaica naquela região, graves novos problemas surgiriam. E realmente, né, é a partir desse momento que tem início os grandes conflitos ali na região do Oriente Médio. Maomé deixou escrito o seguinte: a última hora não virá antes que os muçulmanos lutem contra os judeus e os muçulmanos os matem. É uma profecia assim, muito forte no meio do islamismo, né? Então isso ainda mais que agravou a inimizade existente desde os tempos lá de Jacó, né, de Esaú, até os dias atuais. Existe a declaração do ALP que diz o seguinte: nosso conflito com o inimigo sionista não surge em função da demarcação de suas fronteiras, mas sim da própria existência de Israel. Inclusive, um ex-secretário-geral da ONU disse o seguinte: os judeus devem abrir mão de sua condição de nação e do Estado de Israel para serem assimilados como uma comunidade no mundo árabe. Eu já falei no outro vídeo que em 1947, nas cavernas de Qumran, foram encontrados manuscritos do Mar Morto. Você pode encontrá-los em qualquer pesquisa na internet, né? E lá você tem o livro inteiro de Isaías, né? E fragmentos de toda a Bíblia hebraica, exceto do livro de Esdras e Neemias. Esse achado foi muito importante, eu creio, e coordenado por Deus, né? Em 1947, antes ainda da criação do Estado de Israel. Continuando lá no livro de Ezequiel, agora do versículo 10, né, em diante, na profecia do Vale dos Ossos Secos, Deus falou o seguinte: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, num exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem,
Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra. Sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Essa segunda parte da profecia do Vale dos Ossos Secos traria esperança àqueles que conheciam a palavra, porque aqui Deus deixou claro que no momento que parecia que eles estariam totalmente cortados, exterminados, Deus iria fazer com que eles ressuscitassem, que a nação de Israel ressuscitasse. Então, a partir daquela comoção mundial que foi levada às nações, em virtude das imagens e da situação deplorável em que estavam os judeus, tornou-se uma vontade comum em todo o mundo, o desejo de repatriar os judeus na sua terra. Claro, excluindo, desse meio aí os povos inimigos de Israel, os povos da época árabes e de religião muçulmana. Em 29 de novembro de 1947, a ONU aprovou o plano para a partilha da Palestina. Na época era presidida por um brasileiro, o Oswaldo Aranha, e dos 56 presentes, 33 votaram a favor, 13 votaram contra e 10 se abstiveram da votação. Mas, para a glória de Deus, muitas profecias bíblicas se cumpriram naquele momento, ou começaram a ser cumpridas naquele momento. Uma nova etapa, uma nova fase, é o ressurgimento da nação de Israel. Lá em Isaías 66, de 7 a 8, foi profetizado o seguinte: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz seus filhos. É fantástica essa profecia, porque ela foi escrita pelo profeta Isaías, mais de 600 anos antes de Cristo. E ali ele perguntava, poderia uma mulher dar à luz antes de estar grávida? Então foi assim que nasceu Israel. De repente, uma nação foi criada em apenas um dia, conforme havia sido profetizado pelo profeta Isaías. O dia 14 de maio de 1948 ficou na história como o dia da declaração da independência do Estado de Israel. Lá em Isaías 60, do 8 em diante, diz o seguinte: quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazer teus filhos de longe. Essa profecia também é fantástica, A poesia dela escrita quando ele fala assim: quem são estes que vêm voando como pombas, Ou seja, representavam os judeus. Foram mais de 150 mil judeus que voltaram voando de avião para o seu lar, o pombal. E da mesma forma também, cerca de 4.500 judeus voltaram de navio, no navio Êxodos, em 1947. Interessante que a profecia fala, que primeiro viria o navio. Se fosse uma cronologia simples, é lógico, primeiro chegaria quem? Que fosse voando de avião. Mas devido a questões burocráticas, os aviões só poderam partir de volta a Israel após a declaração. E antes disso, os navios já tinham zarpado, e eles foram levados de barco e chegaram primeiro que aqueles que foram de avião. Outro exemplo de profecias que se cumpriram nesse dia 14 de maio de 1948 está lá em Ezequiel 36, do 22 ao 38. Lá no versículo 24 diz assim: pois vos tirarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei
para a vossa terra. Também lá no 37, do 21 ao 22, diz assim: Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lados, e os introduzirei na sua terra. É muito interessante quando nós vemos essas passagens, aquelas pessoas céticas não acreditam em profecias, mas é literalmente fácil de você entender que se cumpriram. E tudo isso prova a existência de Deus. Ezequiel 20, do 33 ao 34. Tão certo como eu vi, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, ele reinará sobre vós. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei dos países nos quais fostes espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. Para aqueles que ainda não acreditam na existência de Deus, para aqueles que não acreditam na veracidade dos escritos bíblicos, não há nada semelhante a essas profecias relacionadas ao renascimento de Israel em qualquer tipo de literatura, porque são profecias provadas através dos manuscritos encontrados lá no Mar Morto em 1947, antes mesmo de tal fato ocorrer, e que foi datado de cerca de 200 anos antes de Cristo, e que ocorreram agora no século passado. E no próximo vídeo nós vamos entender o que aconteceu com Israel após o renascimento, a declaração do Estado de Israel.